Bom, hoje eu venho trazer aqui para vocês meu trabalho de anemia falciforme. Vou tentar explicar aí da forma mais objetiva possível e simplista. Espero que tenha ficado didático. No primeiro slide aqui eu já faço uma espécie de apelo, que é justamente doe sangue de vida. Uma das formas aí para se tratar a anemia falciforme é justamente com a transfusão de sangue, né? É meio que uma espécie profilática de tratar aí a doença. Quando o indivíduo está tendo uma crise muito forte. Assim como doar sangue serve para muitas outras coisas, né? Então, não se delimita só a essa questão da anemia falciforme. Introdução. O que é anemia falciforme? Doença genética e hereditária que afeta a hemoglobina, provoca deformação das hemácias, formato de foice. Acredito que já devo ter escutado falar desse bendito formato de foice. Dificulta a circulação sanguínea e o transporte de oxigênio, mais comum em pessoas negras e mestiças. Pode causar dor, fadiga e complicações graves, composta pela presença do gene S. Por que é mais presente em pessoas negras? Basicamente, na África, pessoas que desenvolviam, né, o gene S, elas tinham uma certa resistência à malária. Então, por esse motivo exclusivo, pessoas negras e mestiças têm essa facilidade para se desenvolver, né? Esse, esse fator aí, esse patógeno da anemia falciforme. Prosseguindo. Como se desenvolve, o que é e por que ocorre? Afeta a proteína presente nos glóbulos vermelhos, responsável por transportar o oxigênio. Ela é causada por uma mutação genética no gene HBB, que leva à produção de uma hemoglobina anormal, a hemoglobina S, que ao invés de ser HBB se torna HBS. Quando essa hemoglobina está presente nos glóbulos vermelhos, adquirem o formato de foice, especialmente em condições de baixa oxigenação. Primeiro, eu tenho que explicar para vocês do que se trata, né? Eu preciso nortear vocês, que basicamente assim, a nossa hemácia, que é justo o que dá essa coloração vermelha para o nosso sangue, junto à hemoglobina, ela tem um formatozinho circular, assim, né? Ela tem um formatozinho anelar. Uma vez que se faz presente, né, essa mutação genética aí, ao invés de ser anelar, ela fica em formato de foice. Isso não é benéfico para o transporte de oxigênio, porque dentro das nossas hemácias tem uma proteína chamada hemoglobina. A hemoglobina, ela meio que se anexa, basicamente ela se anexa, né, à molécula de oxigênio, fica dentro dessa hemácia, né, anexado à hemoglobina, e aí por meio das artérias, veias, capilares, enfim, aí todo o sangue irriga ali nosso corpo para levar oxigênio, né, por meio do sangue. Quando se tem, né, essa alteração de ao invés de ser circular em si em formato de foice, não tem como, né? Não tem um compartimento ali, né, bem definido para a hemoglobina anexar a molécula de oxigênio. Então, meio que fica falho, né, isso. Não se torna uma coisa eficaz. Porque o correto é ser esse formatinho anelar, né, para preencher o centro ali. E outra coisa muito importante de eu tocar aqui é justamente essa questão genética, né? Porque nós, seres humanos, somos compostos por 23 pares de cromossomo. 23 da mãe e 23 do pai, totalizando 46, que é o total que nós, seres humanos, temos. Essa característica do gene HBS, ela justamente atua no cromossomo 11, entendeu? Então, lá no cromossomo 11, se você tem essa alteração de HBB para HBS, que é justamente a informação que se trata, né, da produção de hemoglobina no nosso corpo, se você tem essa alteração genética para HBS, você é um indivíduo que é portador ali no seu traço genético, né, dessa patologia da anemia falciforme. Mas aí eu vou explicar também o porquê de como se desenvolve ou não. Genética da doença. A herança da anemia falciforme segue um padrão autossômico recessivo. Isso significa que uma pessoa só desenvolve a doença se herdar um gene mutado de cada um dos pais, genótipo SS. Se herdar apenas um gene mutado, genótipo AS, ela terá o traço falciforme, não apresentando a doença, mas podendo transmiti-la aos filhos. Ou seja, se seu pai tem essa alteração genética e sua mãe não,
você não vai vir a ter anemia falciforme. Porém, você vai ter ali nos seus registros, né? No seu histórico genético, você vai ter esse genoma, né? Da anemia falciforme. Porque se seu pai tem, sua mãe não, você vai nascer com, não necessariamente com a doença, mas ali na tua descrição genética vai estar presente, né? Esse genótipo. E aí, muito provavelmente, se você vir enfim, encontrar um cônjuge que tenha também isso como traço genético, aí sim seu filho pode vir a ter anemia falciforme. Mas precisa justamente vir do pai e da mãe para o indivíduo ter anemia falciforme. Isso é muito importante de ser tocado. Espero que tenha ficado. Espero que todo mundo tenha entendido. Diagnóstico, sintomas e manifestações. O diagnóstico é feito por meio de exames de sangue, o teste do pezinho, que inclusive identifica muitas outras doenças. Realizado nos primeiros dias de vida, é fundamental para o diagnóstico precoce em recém-nascidos. Em crianças e adultos, o diagnóstico é confirmado pela eletroforese, de hemoglobina, um exame que identifica os diferentes tipos de hemoglobina presentes no sangue. É uma das táticas laboratoriais aí, né? Uma das técnicas laboratoriais para se identificar, né? A anemia falciforme quando você já é adulto ou está naquela fase de criança, né? Os sintomas podem variar, mas os mais comuns são as crises de dor, que ocorrem quando os glóbulos vermelhos em forma de foice se aglomeram e bloqueiam a circulação em pequenos vasos sanguíneos. Outras manifestações incluem anemia crônica, a foice acaba destruindo ali os glóbulos vermelhos rapidamente, né? Inclusive as hemácias, quando o indivíduo tem a anemia falciforme, elas duram menos tempo, tá? É uma curiosidade. Atraso no crescimento causado pela falta de oxigênio nos tecidos, icterícia, coloração amarelada na pele, nos olhos devido ao excesso de bilirrubina. A bilirrubina ela só se faz presente quando a proteína bilirrubina não, quando a proteína hemoglobina está ausente, né? Quando tem uma degradação ali da hemoglobina e a bilirrubina aparece. E o indivíduo fica com aquele aspecto de amarelo. Síndrome mão e pé, inchaço e dor nas mãos e nos pés em crianças pequenas, crises vaso-oclusivas, né? Síndrome torácica aguda, complicação pulmonar grave, com febre, dor no peito e dificuldade para respirar, acidente vascular cerebral, infecções, o baço responsável pela defesa do corpo contra infecções é danificado precocemente, aumentando a suscetibilidade à doença. Danos renais e hepáticos, a circulação deficiente afeta o funcionamento dos rins e do fígado. Basicamente, como eu falei para vocês, a hemácia fica em formato de foice, correto? E como o sangue ele está em constante trânsito ali, né, no nosso organismo, ele está em constante trânsito ali no nosso organismo, constante movimento. Acaba que isso gera microlesões nos nossos tecidos, órgãos, enfim, porque como ela tem esse formatozinho de foice, acaba esbarrando ali e ferindo, né, fazendo microlesões, então isso danifica nossos órgãos, por isso que tem essa curiosidade aqui do baço, danos renais, hepáticos, assim como muitos outros, assim como afeta muitos outros órgãos. Prosseguindo. Tratamento e manejo da doença, transplante de medula óssea é uma das opções. Não é algo 100%, entendeu? Ainda está em estudo. É a única cura definida para a doença, mas é um procedimento complexo e com riscos. Mas, como eu falei, não é 100% de chance de dar certo. Hidroxiureia, medicação que aumenta a produção de hemoglobina fetal, que não forma foice e ajuda a reduzir a frequência das crises. Vacinas e antibióticos profiláticos, prevenção de infecções, medicações para dor, né, analgésicos, hidratação, muito importante beber água, fazer acompanhamento regular com o médico, evitar extremos de temperatura, o frio pode piorar, né, intensificar, né, as crises de dor, evitar exercícios físicos intensos, perdão, transfusões de sangue, como eu também falei no primeiro slide, usado em casos de anemia grave, AVC ou crises severas. Traço falciforme para o portador, né? Pessoas com traço falciforme, genótipo AS, geralmente não apresentam sintomas da doença. No entanto, é crucial que saibam de sua condição para que possam receber aconselhamento genético antes de terem filhos. Se o parceiro também tiver o traço falciforme, há 25% de chance do filho nascer com anemia falciforme, genótipo SS.
Sobre a qualidade de vida, né, dos indivíduos, a anemia falciforme é uma doença crônica que impacta a qualidade de vida dos pacientes. Tem toda essa questão das crises de dor, hospitalizações, né, dano aos órgãos, como eu também falei no slide anterior. Então afeta ali a vida como um todo, né? O apoio da equipe multidisciplinar de médicos, enfermeiros, psicólogos é muito importante, e a conscientização ao acesso do tratamento, né, de forma adequada ali, para poder burlar ali algumas coisas. Mais sangue, mais vida, entre para o movimento Doe Sangue. Coloquei até o link aí para vocês, é muito importante. Eu volto a dizer o quanto é importante doar sangue. E basicamente finalizo meu trabalho aqui. Eu espero que tenha ficado bem claro, né? E espero que eu tenha sido também o mais objetivo possível, né? Espero que todo mundo tenha entendido. Obrigado.